Aqui, mais uma vez, estou para compartilhar contigo a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E este louvor de fundo, da Suelen Lima, louvor que se titula Oleiro. Um louvor muito maravilhoso. Sempre, desde que eu comecei a servir a Deus, sempre tem tocado o meu coração. Sempre tem tocado a minha vida. Por muitas vezes, eu louvei sozinha dentro da minha casa com este louvor. Me entreguei aos pés do Senhor com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu ser. E eu cantava assim: faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaure em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre, em tua presença eu quero estar, Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é precioso. Por muitas vezes, este louvor tem sido uma oração na minha vida. Tem sido uma oração na minha vida, tem me fortalecido. Qual é o louvor que você tem adorado a Deus em momentos de dificuldades, em momentos onde você precisava realmente da força do Senhor? Porque quando está tudo bem, é muito fácil adorar. É muito fácil. Mas e aquele louvor que te toca, que te fortalece quando você realmente está sem forças? Assim como eu havia gravado outro vídeo falando sobre o Salmo 103. No início o salmista fala: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Que eu louve o teu santo nome com todas as minhas forças. Que eu possa te louvar com todo o meu ser. Mais adiante do Salmo 103, no verso 6, diz: o Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor revelou os seus planos a Moisés, mas ele deixou que o povo de Israel visse seus feitos poderosos. Ele revelou aquilo que ele queria fazer para Moisés, mas ele deixou, ele permitiu que o povo visse os seus feitos poderosos. Ele deixou que o povo visse. Você está parando para ver aquilo que Deus tem feito na tua vida? Aquilo que tem acontecido à tua volta? Você está parando para ver os feitos maravilhosos que Deus tem feito na tua vida? Olha só, ele revela os seus planos, mas ele deixa acontecer certas situações para que possamos ver os feitos poderosos que Deus faz na minha e na tua vida. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. O Senhor é bondoso e misericordioso. Por isso estamos aqui. Por isso temos o privilégio e a graça de servir a esse Deus, porque Ele é misericordioso. Ele não vive nos repreendendo. Ele não vive nos repreendendo. E a sua ira não dura para sempre. Ele nos repreende,
mas ele não vive nos repreendendo todo o tempo. E a sua ira não dura para sempre. Então, o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Ah, se o Senhor nos castigasse como nós merecemos, se Ele pagasse de acordo com os nossos pecados e nossas maldades. Por isso é que diz que o Senhor é bondoso e misericordioso. Que por mais que muitas vezes nós fomos criados, muitas pessoas foram criadas assim de forma muito rígida, de forma muito castigada, de forma com que tinham que pagar de uma forma muito dolorosa por talvez pequenos erros. Quantas pessoas foram criadas com muito medo de Deus, porque qualquer coisinha Deus iria castigar, Deus iria colocar enfermidade, Deus iria mandar só coisas ruins para a sua vida. Quantos foram criados assim? Quantos têm a visão de um pai e de uma mãe que só corrige, que só corrige, que só aponta defeitos, que só apontam erros em sua vida? Quantos foram criados dessa forma e cresceram achando que Deus está ali o tempo todo, esperando você errar para te apontar o dedo e te dizer, tá vendo? Eu sabia que você não ia dar em nada. Na nossa mentalidade, muitas vezes é assim. Infelizmente. Mas aqui neste salmo diz que o Senhor é bondoso e misericordioso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. E o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos e lembra que somos pó. Ele sabe como somos feitos e ele sabe que somos pó. Então ele é o oleiro que transforma o vaso, que nos transforma, que nos molda, assim como a sua vontade. Ele faz o que ele quer. E ele usa os meios que ele quer para trabalhar na nossa vida. Por mais que muitas vezes a gente não entenda, a gente não compreenda o agir, o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes passamos por situações que se a gente parar para analisar, a gente pensa, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor permitiu isso na minha vida. Eu não queria ter passado por certa situação. Mas muitas vezes nós agimos como filhos, adolescentes, rebeldes, queremos fazer da nossa própria maneira. Queremos fazer da nossa própria maneira. Hoje eu estava estudando e na aula a professora falou que o nosso cérebro, ele termina de ser formado por volta dos 21 a 25 anos de idade. Termina a sua formação completa, o seu amadurecimento. Aí você para e analisa quanta coisa nós temos que passar na nossa vida para o amadurecimento correto do nosso cérebro. E quanta coisa errada
Quantas atitudes erradas muitas vezes nós fazemos por achar que nós sabemos tudo. Mas Deus é um Pai amoroso, que nos corrige, que nos ama, que nos repreende. Mas a sua ira não dura para sempre. Ele perdoa os nossos pecados. Ele cura as nossas enfermidades, ele cura as nossas doenças. Ele nos abençoa com amor e bondade. Ele nos enche de coisas boas. Ele nos fortalece, nos dá uma força de juventude, nos faz forte como águia, para olhar para o alto, para olhar para cima, para olhar para o alvo. Por quê? Podemos errar, podemos ser imperfeitos, pois Deus que nos criou, ele sabe como somos feitos, ele sabe e lembra que somos pó. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos fez com muito amor, mas o ser humano é imagem e semelhança, mas não é Deus. Não é perfeito, porque só perfeito é Deus. Mas ele, como um pai que ama, ele nos exorta, ele nos ensina, ele nos dá a direção, assim como um pai faz com um filho pequeno. Ele, quando vai atravessar a rua, ele pega na mão do filho para atravessar a rua. Quando o filho está começando a aprender a comer, introduzir alimentos, o pai e a mãe pega a colherzinha e começa a ensinar essa criança como comer. Ele vai ensinando, ele vai ensinando. A criança muitas vezes vai fazer da forma errada. O pai vai vir e falar: meu filho, não é assim. Se o filho falar uma palavra errada, o pai vai vir e vai falar: meu filho, não é assim que se fala. É assim a forma certa de falar. Então o pai vai estar sempre ali, corrigindo com amor, com sabedoria, com paciência, com bondade, ensinando o caminho. Ensinando o caminho. Então, muitas vezes o pai vai ficar nervoso com o filho, vai falar: meu Deus, meu filho, você errou aqui de novo. Mas eu já havia te explicado, eu já havia te mostrado. Mas o pai pensa: não, ele está em fase de aprendizado e aperfeiçoamento. Então eu vou de novo, ensino de novo, capacito de novo e encho de novo. Então, até esse filho ter a própria consciência, a consciência do que é certo, do que é errado. E a partir do momento que este filho ganha consciência que por aquele caminho ele não deve ir, ele não deve mais andar por aquele caminho, porque o caminho que Deus ensinou, que o Pai ensinou é este. Então, este caminho é o caminho que me leva para a vida, é o caminho que me leva para o alvo, é o caminho que me faz viver em abundância de vida. Então, eu vou seguir este caminho, não aquele que aparentemente era bom, mas era errado, me levava para a destruição, aonde eu ia pela minha própria consciência, pela minha própria sabedoria humana. Então eu busco a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Então, ele como um pai amoroso, ele sempre nos trata com bondade. Aquele filho que é obediente, que é temente, vai alegrar o coração do pai. Vai alegrar o coração do seu pai. Que tipo de filho e filha você tem sido? O filho que alegra o coração do seu pai ou o filho que entristece? Que o pai o tempo todo tem que estar corrigindo e mostrando o caminho o tempo todo. Porque até um certo ponto somos crianças. Paulo diz que quando eu era criança, eu pensava como criança, falava como criança, agia como criança. Oh, aleluia. Aleluia. No livro de 2 Timóteo, se eu não estou enganada. 1 Coríntios 13, 11. Vamos analisar um pouquinho. 1 Coríntios 13, 11.
Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Agora que sou adulto. Então, existe um certo tempo para cada coisa, determinada para cada coisa. Então, agir como criança, agir como adolescente é só por um período de tempo até você aprender. A partir do momento que você aprende, que o seu pai já te ensinou, já te corrigiu, mude de atitude. Não seja mais criança, seja um adulto na presença do teu pai e o louve, o adore, o exalte com todas as tuas forças. Pois é para isso que ele nos criou, para viver a sua imagem e semelhança, com amor, com alegria, com bondade. Ele nos enche de coisas boas, para vivermos coisas boas.